Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa. Hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor. Esta Páscoa será recordada a cada domingo, dia da celebração da ressurreição do Senhor, e também a Páscoa diária, a cada Eucaristia que nós celebramos. Queridos irmãos e irmãs, quando falamos de Páscoa, estamos falando da vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Estamos falando de uma nova condição de vida a partir de todos os eventos que nós vivenciamos intensamente desde a Quinta-feira Santa. Bom, na verdade, Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, a Paixão do Senhor celebrada na adoração da Santa Cruz na sexta, o silêncio do sábado e na Vigília Pascal, o repicar dos sinos, o canto do Glória, para dizer, é Páscoa, o Senhor ressuscitou. Essa ressurreição do Senhor exige que nós possamos expressar isso ao mundo inteiro, ao longo de todo o tempo que virá. Tempo pascal, o tempo comum, o advento. Então, nós somos homens e mulheres que experimentaram a ressurreição do Senhor, vivem a ressurreição do Senhor e anunciam continuamente a ressurreição do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de testemunho, testemunhar esta grande graça. Não são todos que creem. Nós que cremos podemos manifestar ao mundo isto necessariamente por palavras, mas sobretudo devemos manifestar pela condição de vida nova que alcançamos nesta intimidade com o Senhor, na certeza de que tudo nesta vida é passageiro, sobretudo o sofrimento, e que o Senhor nos permite aqui passar para que nos preparemos para as felicidades eternas, que nunca cessarão, sobretudo aquela grande felicidade que é ver o Senhor face a face e contemplar a sua glória. Muito bem, sobre o testemunhar esta alegria da ressurreição do Senhor, nós encontramos na primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui, na verdade, é São Pedro, dando um grande testemunho, um resumo bem sintético, mas contendo as principais informações de como nós podemos testemunhar a ressurreição do Senhor. Primeiramente, falando de João Batista, vai dizer sobre o batismo pregado e depois sobre Jesus de Nazaré, o que Deus ungiu. E aqui, então, São Pedro vai dizer a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez. Passou andando, curando, libertando as pessoas que estavam dominadas pelo demônio. Ele diz, nós somos testemunhas. São testemunhas do tempo de Jesus na terra. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer que acontecimentos por parte dos judeus em Jerusalém levaram Jesus a ser morto, e morto numa cruz, pregado numa cruz. Eles o mataram, os judeus em Jerusalém mataram Jesus. Então aqui começa um outro testemunho, não apenas de terem conhecido o Senhor e convivido com Ele. São Pedro vai dizer, Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se. Olha que interessante, manifestar-se às testemunhas que havia escolhido. Ele diz, nós que vivemos na comunidade cristã, temos a oportunidade de também testemunhar a ressurreição do Senhor, não como os apóstolos, não naquele tempo que São Pedro vai dizer, permitindo que ele se manifestasse a nós, e para que nós pudéssemos, então, fazer referência a esta ressurreição a todas as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que, assim como São Paulo, assim como São Pedro, assim como São João e tantos santos e santas experimentaram o amor do Senhor, a ressurreição do Senhor, a transformação, a conversão de suas vidas por meio de Jesus ressuscitado, assim nós também devemos testemunhar esta grande graça que o Senhor tem realizado em nossas vidas, de uma vida nova. Vida nova significa neste mundo uma vida mais livre, uma vida livre no Senhor, uma vida de uma possibilidade de luta contra as paixões, contra as misérias, a mesquinhez humana, os pecados capitais, soberba, luxúria, inveja, preguiça espiritual. Enfim, o Senhor nos dá liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para amar. E amar significa, como vimos na quinta-feira,
servir, livres para amar, livres para servir, livres para que assim vivendo possamos já antecipar as alegrias do céu. De modo interessante, ainda vai dizer São Pedro, e ele não termina, então Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar mais uma vez que Deus o constituiu o juiz do vivo e dos mortos. Não apenas que eles viram o Senhor, mas que Jesus é o juiz. E aqui nós temos uma coisa muito importante que São Paulo vai dizer. Juiz do quê? Diz São Pedro nesta passagem dos Atos dos Apóstolos. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. O que o Senhor vai julgar? Aqueles que creem e não creem nele. E crendo nele, pedem e recebem o perdão dos pecados. Continuamente, o primeiro perdão e o total, que é o batismo, e a grande luta que desenvolvemos a partir daí. O perdão dos pecados, como que o pecado aprisiona, o pecado destrói, desfigura, desorganiza, leva ao caos, ao caótico pelo pecado. As pessoas pensam que no pecado são mais livres ao fazer suas escolhas contrárias aos mandamentos de Deus. Não são mais livres. Na verdade, são escravas da própria vontade. Eles não conseguem mais controlar a sua vontade. Ou seja, são escravos das suas paixões, do orgulho e de tudo aquilo da vaidade que os afasta da verdadeira imagem e semelhança de Deus, que nós conhecemos em Jesus Cristo. E São Pedro vai dizer que todos os profetas dão testemunho do Senhor. Ora, não apenas no Antigo Testamento, mas a partir da Páscoa, todos nós somos chamados a testemunhar como os profetas, proferir palavras anunciando o Senhor. Ele que é o juiz e que todo aquele que crê em Jesus obtém em seu nome o perdão dos pecados. Ora, também sobre o testemunho nós vamos encontrar no Evangelho, é uma grande correria. É Maria Madalena indo cedo ao túmulo, de madrugada, muito cedo, ainda escuro, mas vê que a pedra estava retirada do túmulo, então ela sai correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo. E aqui ela vai dizer que tiraram o Senhor do túmulo. Sim, tiraram o Senhor do túmulo. Ela vê a pedra e vê que o túmulo está vazio. É o primeiro testemunho de toda a história que nós temos do Senhor por meio de Maria Madalena, porque ela amava o Senhor. E como a mulher, no Cântico dos Cânticos, ela vai cedo, muito cedo, em busca do Senhor. Passado o sábado, chegando o domingo, ela vai atrás do Senhor para completar aquilo que faltava em sua sepultura, o amor. E no amor ela descobre, o Senhor não está lá. E ela vai anunciar, ela vai contar. E também ela vai correndo. E também Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Bom, quando ela descobre, ela não diz que Jesus ressuscitou, ela diz que tiraram o Senhor do túmulo. Está aberta, descobrindo e ainda sofrendo, até compreender o grande mistério e a maravilha da ressurreição. Como quando também nós vamos aos poucos ou de modo muito rápido nos convertendo. Também Pedro e o discípulo amado foram ao túmulo, eles também corriam para chegar lá, e chegando lá também se depararam com a mesma cena. São João não entrando, mas também vendo e acreditando, São Pedro entrando, e é toda esta dinâmica. Maria Madalena não entra, João não entra, mas Pedro vai entrar. Ele vai chegar mais perto e ele vai dizer o que vê a todas as pessoas. E naquele momento ainda não tinham entendido as Escrituras, segundo a qual, e inclusive nas próprias palavras de Jesus, ele deveria ressuscitar dos mortos. Essa é a nossa grande alegria. Não cremos num Deus morto, não cremos no mito, não cremos numa energia, nem numa alma especial iluminada. Não, a gente crê no autor de todas as almas iluminadas. Jesus é Deus. Concluímos assim que hoje, então, testemunhar não é mais correr para o túmulo, não é mais descobrir que Jesus não está no túmulo, não é mais descobrir
que a vida está no nosso pecado. Não, não é mais isso. Nós vamos atrás do Senhor e vamos testemunhar o Senhor, como vimos na primeira leitura, São Pedro nos falando, por meio de um testemunho concreto de vida. Isso vai nos mostrar São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, em poucos versículos, de 1 ao 4, ele vai nos dizer como nós devemos testemunhar. E São Paulo vai nos dizer: se ressuscitastes com Cristo, ou seja, se ressuscitaste com Cristo, sendo uma pessoa nova, ressuscitando com Cristo, abandonando o que era velho para a vida do homem e da mulher novos, então que nós temos uma vida nova, uma vida cheia do Espírito, uma vida daqueles que não apenas mudam a vida por algum motivo, mudar a vida para ficar mais rico, mas mudar a vida para mudar de religião, não é qualquer religião, mudar a vida, crer em ressuscitar com Cristo significa crer no Senhor, que Ele está vivo e ressuscitado. Então vai dizer São Paulo: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Não basta apenas a primeira corrida, nem a segunda corrida, nós continuamos a correr em direção ao Senhor, na verdade, em direção ao céu. E, para tanto, precisamos nos esforçar. E a ideia de corrida, de corredor, é de São Paulo. Para alcançar, então, a coroa, devemos nos esforçar para alcançar as coisas do alto, onde o Senhor está sentado. Então, nas coisas do alto, nós vamos nos aproximando do Senhor, não as coisas de baixo, não as paixões humanas, não a mesquinhez tão própria dos animais e tão aviltante para a dignidade humana quando nós assim nos comportamos, não como homens e mulheres espirituais. Assim ele vai dizer: aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, aspirai às coisas celestes, e aspirando às coisas celestes, nós devemos verdadeiramente esperar também, vivendo e crendo. Aspirando, devemos também esperar a segunda vinda do Senhor. E tudo isso aspirando às coisas celestes e não às terrestres, esforçando-nos pelas coisas do alto, realmente permitimos que a graça de Deus, que nos deu grande perdão e nos permite então, sem a trave no olho, não olhar para o irmão, mas olhar para ele e falar ao mundo daquilo que experimentamos. O Senhor ressuscitou, está vivo, e por meio do perdão e da vida nova que nos concede, Ele nos oferece o céu. E para tanto, vamos descobrindo pouco a pouco, não somos deste mundo. Nascemos aqui, mas somos destinados a uma outra realidade, a um mundo melhor, onde não há injustiça, não há miséria, não há sofrimento, não há dor, não há mesquinhez, não há corrupção. É o céu, de onde viemos, do coração do Pai, e para lá voltaremos, para viver em plenitude. Do coração do Pai, do desejo do Pai, passamos aqui para que, através do Espírito Santo, crendo em Jesus, possamos viver para sempre, diante da glória do nosso Deus Salvador. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.